Bom, pessoal, boa tarde novamente. Estamos aí para mais uma apresentação aqui, mais um Talk Games Day. E satisfação de recebê-los aqui, essa mulher, que são cofundadores e sócios do estúdio, editor independente Potato Cat, onde ouvi dizer que tem o famoso gato batata, não é isso? Onde desenvolvem jogos de tabuleiro, cartas, dados, RPG, educacionais, filosóficos, artísticos, digitais, e o que mais você conseguir pensar. Pouco abrangente, né? Tá certo. Assinam como game designers do card game Cartas a Vapor. Comprem, joguem. O jogo unicamente de cartas idealizado a partir do selo brasileiro Steampunk, de Enéas Tavares, contracenada por personagens da literatura clássica nacional. E o board game Café Express, jogo que se passa em um velho oeste alternativo, no qual a economia é movida a café. Samantha é formada aqui no curso de Tecnologia em Jogos Digitais e o Kevin está a caminho de se formar. E aí eu vou sair do script para comentar. Nós estávamos conversando, né, no intervalo aí entre as palestras e tal, e você me perguntou qual é o meu propósito, né, que eu quero fazer da vida. Tá? É isso. Tá? Eu acho que não tem alegria maior para um professor, e no meu caso eu tenho que cuidar dos professores, do curso, etc., quando a gente vê alunos e ex-alunos fazendo. Esse é o meu propósito. Né? Então, vocês representam a minha missão. Tá? É a satisfação mesmo. Ver que vocês estão fazendo, batalhando, correndo e se divertindo com isso. Né? Então eu vou deixá-los aí à vontade para a apresentação de vocês e agradeço mesmo o aceite do convite. A gente que agradece. Então bem, depois a gente tinha planejado se apresentar, mas como a Aula já apresentou a gente, então maravilha. Já economizou um tempo aí. A nossa ideia aqui então é falar um pouco da ligação entre os jogos de tabuleiro, que é o que a gente está focando agora no começo do PotatoCast, e os jogos digitais. Então a gente vai abordar desde o que tem a ver uma coisa com a outra, para todas as áreas. Então por que é legal a gente estudar os jogos de tabuleiro, mesmo a gente sendo game designer, ou a gente sendo ilustrador, ou a gente sendo programador também. Okay? E também tentar explorar o mercado de jogos de tabuleiro e entender como é que funciona, como é que a gente pode fazer para entrar no mercado, sendo nós produtores de jogos. Ok? Isso aí. Bom, mas a gente vai falar sobre jogo digital e jogo tabuleiro. Oi? Vem aqui no slide para vocês. Então, a gente vai falar sobre jogo de tabuleiro, mas poucas pessoas sabem de fato que é um jogo de tabuleiro moderno, que é o que a gente vai abordar aqui hoje. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre jogo digital, vocês imaginam, jogo de celular, jogo de computador, por aí vai. Agora, no jogo de tabuleiro, o que vocês pensariam? Damas e xadrez, que são jogos clássicos, mais antigos? Ou então vocês pensariam, sei lá, no baralho? Oi? Pandemia, conhece? Legal. Pandemic é um jogo moderno, diferente dos jogos clássicos como damas e xadrez. Então o que a gente vai abordar aqui são os jogos modernos. Eles nasceram no Brasil, eles são um nicho muito pequeno. Ele começou a expandir faz uns 2 anos, mais ou menos. E ele continua numa expansão muito grande, mas ele é um nicho muito pequeno e poucas pessoas conhecem os jogos modernos. E se a gente fala para uma pessoa que não conhece, ela simplesmente não entende do que a gente está falando. Então a gente vai explicar um pouquinho o que eles são e explicar quais as relações deles com os jogos digitais. Quer falar mais alguma coisa sobre ele já? Bom, pode. Ok, então, jogos modernos, jogos de tabuleiro, por que a gente explorar jogos de tabuleiro, ok? Você fala, poxa, tem um avanço tecnológico tão grande, a galera usando VR, usando uma penca de tecnologia interessante para fazer jogos digitais, por que a gente vai se dar o trabalho de fazer jogos de tabuleiro? Tem mercado ainda? E a Spiro é uma resposta de sim, tem mercado pra caramba.
Na Europa, mais especificamente em Essen, na Alemanha, ocorre todo ano o Spiel. Spiel, do alemão, é jogar. É um festival, uma espécie de Brasil Game Show voltado somente para jogos de tabuleiro. Okay? Então existem mais de 1.100 editoras que vão lá e exibem jogos. E em média, na última edição, a gente teve 174 mil jogadores na Spiel para jogar jogos de tabuleiro, para sentar em mesinha e jogar, mexer pecinha, e é isso aí. O legal é que, por exemplo, aqui no Brasil, como eu falei, é um nicho muito pequeno, mas nos Estados Unidos e na Europa, é tão comum você jogar jogo de tabuleiro quanto você jogar um jogo digital. Para qualquer um que você perguntar na Europa, eles vão conhecer um jogo de tabuleiro. E já aproveitando esse gancho sobre Estados Unidos e Europa, a gente tem um conceito interessante para a gente aprender logo de cara quando a gente vai falar sobre jogos de tabuleiro moderno, que são as duas grandes escolas que a gente tem de jogos de tabuleiro, que é o Ameritrash e o Eurogame. Então, por quê? Qual é a ideia? A ideia é que os europeus eles trabalham mais com coisinhas mais lógicas, com coisas planejadas. Então, isso se reflete no jogo de tabuleiro. Então, saiu daí a nomenclatura de euro, que são aqueles jogos onde você vai ter uma vasta gama de possibilidades. Nossa, eu Euro atrás. Tem um euro atrás. Isso. Então aqui, por exemplo, a gente vê essa imagem preta, que não dá pra ver no caso, mas... Isso, perfeito. Então você vê que tem um tabuleiro com várias opções de ações e você tem que planejar as suas ações com antecedência, porque aquilo que você fizer aqui agora vai te afetar lá na frente e tudo mais. Então é um jogo muito mais sobre você se planejar, é um jogo muito mais para você ter estratégia, administrar suas ações e tudo mais. Em contrapartida, a gente tem o Ameritrash. Isso, o Ameritrash americano, e os europeus chamaram de Ameritrash justamente por acharem que é um lixo. Por quê? Porque ele trabalha muito com sorte, tem muita rolagem de dado, mas ele também tem muita imersão. Por exemplo, o Zombicide. Não sei se alguém aqui conhece o Zombicide. Ele é bem famoso. E ele tem várias miniaturas até grandes, não são mais em mim. E ele gosta muito de contar histórias, fazer com que o jogador se sinta dentro do jogo. Tem mais uma questão de RPG também. E tem muita sorte, tem estratégia também, mas tem muita sorte. E aí, por essa questão, os europeus chamaram de Ameritrash. Isso também condiz bastante com a característica dessas pessoas, né? Os americanos eles são mais frios, eles não gostam tanto de interação entre as pessoas, então eles fizeram jogos, os europeus, justamente, eles fizeram, gostam de jogos mais sérios, com pouco tema, né? Geralmente eles colocam um tema, mas não precisa, às vezes é mais abstrato. E já os americanos, eles gostam daquela coisa mais cinematográfica, mais enredo, e aí eles trabalham em duas escolas diferentes. No Brasil, a gente entrar no próximo slide. No Brasil, a gente herdou essas duas escolas. E a gente começou a fazer jogos mais híbridos também, que mesclam essa questão de sorte e de estratégia. Tanto que a gente mesmo, com a Potato Cat, a gente trabalha esses dois lados. Há uma predominância maior nos brasileiros de gostarem mais de jogos europeus. Mas também tem muitos jogadores que gostam muito dos jogos Ameritrash. E aí a gente vai explicar um pouquinho até dos nossos jogos para fazer uma explicação melhor disso. Então, tendo falado um pouco sobre os conceitos do porquê joga de tabuleiro, a gente vai falar agora do porquê da gente, porque como que nasceu a Potato Cat, ok? Então, basicamente, você pode se perguntar também, por que a gente veio para uma escola de jogos digitais e de repente a gente saiu fazendo jogo de tabuleiro? A gente chegou aqui, na verdade, a gente conhecia jogos de tabuleiro da mesma forma que a maioria das pessoas aqui hoje no Brasil conhece, que é Jogo da Vida, War, Monopoly, essas coisas. E até que a gente encontrou um aluno daqui que jogava esses tais jogos de tabuleiro moderno. Então a gente começou com esses dois aí, Scoop e o Resistance, que são jogos que foram trazidos pela Galápagos aqui no Brasil. Scoop, inclusive, tem uma área exclusiva brasileira, que é muito interessante, que a gente pode abordar isso um pouco mais tarde. Mas a ideia é que nós vimos um potencial muito grande. A gente viu que um jogo de tabuleiro moderno ele vai muito além desses jogos que a gente costuma jogar para a família, sabe? Ele tem imersão, ele tem toda uma necessidade de estratégia, de blefe, um negócio que vai muito além. Uma coisa que você sente também jogando jogo digital. E por que não trabalhar com isso? Sabe?
mais pra frente, a gente teve uma aula com o professor Cabrini, onde ele pediu pra gente criar uma empresa fictícia. E nosso grupo, porque a gente vivia falando sobre gatos e todo intervalo a gente comia batata, a gente fez uma brincadeira de colocar um gato batata, fazer realmente montar uma batatinha com uma máscarazinha de gato, e trouxe pra aula e falou: essa é a nossa empresa, Gato Batata. E foi uma brincadeira, incentivada, obviamente, pela aula, mas que no final das contas a gente falou: poxa, vamos usar isso aqui. Passada essa aula, a gente entrou em contato com um livro, que foi A Lição de Anatomia do Temível Dr. Slon. É um livro nacional que pega personagens da literatura clássica nacional e coloca no universo fantástico steampunk em 1900. A ideia do livro é muito boa, tanto por todo o enredo ser espetacular, quanto a ideia dele trazer esses personagens da literatura, incentivar a galera a ir atrás da literatura nacional. Isso tudo levou a nossa atenção e a gente pensou: cara, por que não fazer um jogo disso? Isso seria incrível, a gente conseguiria trazer os alunos de hoje em dia a tentar gostar de livros nacionais, sabe? Livros que a gente geralmente é forçado, por causa do ambiente onde a gente está, das nossas obrigações sociais, morais e tudo mais, a gente tem que ler um livro e a gente fala: poxa, é obrigação, não deve ser chato, sabe? Quem sabe, se a gente fizesse um jogo, a gente conseguiria atrair mais essa galera para esse universo. E quando a gente entrou em contato com o autor, ele falou: então vocês têm uma empresa já? E a gente falou: tem. E ficou assim. E com isso nasceu o Cartas ao Vapor, que é este joguinho de caixa. Tem aqui na faculdade, inclusive. E com isso a gente criou o nosso primeiro projeto autoral em parceria com o Brasileiro Steampunk, inteiramente em cartas. E isso. E o legal é que a gente entrou em contato com o autor do livro e ele, como a maioria das pessoas, não sabia nada de jogo de mesa. E aí a gente apresentou ideias para ele e ele: nossa, isso é muito legal, quero muito trabalhar com isso, mas eu acho que isso não vai funcionar para o meu público e tal. E aí a gente apresentou acho que 3 ou 4 propostas para ele e ele queria trabalhar com a gente, mas ele rejeitou as propostas. E aí teve um dia que ele sentou com a gente e falou: então, a gente tem que fazer uma análise do público, então as pessoas que vão jogar, elas geralmente gostam de baralho e não do resto. Então eu queria que fosse um jogo só de cartas. Então tudo que tem no jogo é só cartas, mas eu queria que tivesse os personagens, tivesse os cenários, tivesse tudo no universo. E aí a gente fez um jogo que tem quase 300 cartas, agregando tudo isso. E pelo público a gente decidiu pegar um jogo que utilizasse as mecânicas do baralho clássico. Então a gente tem um sistema de fases no jogo, parecido com, sei lá, canastra, bife, mas a gente deu uma modernizada nele e colocou outros elementos, como ferramentas que têm ações diferentes, efeitos diferentes. E daí nasceu o jogo. O autor ele não conhecia, mas ele trabalhou ativamente junto com a gente na produção do jogo, dando os pitacos de leigo dele para ajudar a gente a atingir o público. Então foi bem interessante essa questão de trabalhar em conjunto com ele. Eu acho que com isso dá até para tirar já uma primeira lição, que é o porquê não, sabe? A gente fazer jogos digitais, mas por que não fazer jogos de tabuleiro? A gente fez essa empresa aqui que é um Gato Batata, que tipo, é engraçado, todo mundo viu, então por que não usar? A gente viu esse livro e achou: poxa, seria muito legal se tivesse um jogo, por que não fazer? Por que não ir atrás do autor? E se a gente está indo mesmo, por que não investir pra caramba o nosso tempo nisso? Vamos fazer acontecer. E nesses vários por que não, saiu o Cartas ao Vapor. Ok? E agora, por que sim jogos de tabuleiro? A nossa ideia é falar para vocês agora, tentar juntar por que o jogo de tabuleiro, mesmo que você vá fazer o jogo digital, fala: eu quero fazer o jogo digital, mas por que então eu estudaria um jogo de tabuleiro? O que isso agrega para mim como um autor de um jogo digital? Certo? E a gente vai tentar então mostrar para vocês um pouco na ordem do mais óbvio para o menos óbvio, em questão das áreas onde a gente pode trabalhar com o jogo digital. Começando pelo game design. O game design no jogo de tabuleiro, ele tem que pensar nas interações todas, ele tem que pensar do começo ao fim do jogo de tabuleiro. Isso não é nem um pouco diferente de um jogo digital.
você tem que pensar na experiência, você tem que pensar também um pouco nos componentes do jogo e tudo mais. Então, nesse quesito, eles são muito semelhantes. Ok? Uma questão interessante é que no universo do mercado de jogos digitais, pelo menos aqui no Brasil, o game designer ele não é pouco conhecido, infelizmente. Já nos jogos de mesa, eles são muito reconhecidos, tanto que na caixa do jogo, o nome que vem é do criador do jogo, o game designer. E é muito interessante você ver isso, porque o game designer é muito importante para fazer um jogo, seja ele digital ou analógico. Porque ele tem a concepção do jogo e ele que vai criar toda a sustentação para os outros fazerem o trabalho deles. Isso é muito importante. E outra coisa, uma diferença dos jogos, mas que pode complementar. Os jogos digitais, por exemplo, a gente trabalha bastante com gêneros de jogos. Então a gente tem puzzle, a gente tem plataforma, a gente tem FPS, por aí vai. Nos jogos analógicos, a gente trabalha com outras nomenclaturas. E a gente trabalhando com os dois tipos de jogos, a gente consegue abrir um leque muito maior de conhecimento e de possibilidades. Então, nos jogos analógicos, a gente consegue encontrar jogos familiares, jogos festivos, jogos mais estratégicos, como tabuleiros e games. A gente consegue achar jogos de interpretação de personagem. Então, são bem diferentes, mas você consegue trabalhar as duas áreas ao mesmo tempo. Estudar o game design no jogo de tabuleiro também te permite enxergar melhor a limitação do usuário. Que é o seguinte, até que ponto você vai deixar uma ação no seu jogo por responsabilidade do usuário ou do seu sistema? Num jogo de tabuleiro, você tem, se você for fazer uma inteligência artificial, sim, tem inteligência artificial para o jogo de tabuleiro. Você tem que fazer uma que seja muito sucinta, muito fácil de fazer. Se você vai ter, porque aí o usuário que vai lidar com isso, o usuário vai simular essa inteligência artificial contra ele mesmo, entendeu? Então você tem que pensar muito bem nisso. Isso faz o seu ponto de vista a respeito da interação do usuário com o sistema muito mais claro. No caso, por exemplo, da aleatoriedade, no computador o usuário não está se lixando como funciona a aleatoriedade, mas no jogo de tabuleiro, você vai usar um dado, você vai usar um baralho com cartas, você vai usar, sei lá, alguém vai girar e apontar para alguém, não sei. A aleatoriedade também é um quesito muito importante. Então, todas essas coisas, até que ponto o usuário tem que ter consciência, ou até que ponto o usuário controla a situação. Isso é muito importante para o game designer, entender. Então, no jogo de tabuleiro isso fica bem claro. Okay? Então, isso é um ponto bem forte em você estudar o game design, para você depois tratar isso no jogo digital. Bom, e agora a ilustração e o design. Eu acho que essa parte é a que mais se assemelha nos jogos digitais e nos jogos de mesa. Porque, de toda forma, o que mais chama a atenção para a maioria das pessoas é a cara, o visual do seu projeto. Então, a gente tem que trabalhar muito com ilustração nos jogos, sejam eles digitais, sejam eles de mesa. E você vai trabalhar da mesma forma. Você vai criar uma carta, você tem que fazer uma ilustração, você tem que trabalhar no design dele. Então, trabalha muito no design gráfico, por exemplo, nos jogos digitais, você tem que prestar atenção em menus, HUD, por aí vai. E no jogo de tabuleiro, você tem que prestar atenção em iconografia, que é muito importante nos jogos. Até mesmo na caixa do jogo, você tem que conseguir fazer uma forma que chame a atenção para a pessoa ir querer comprar. A questão do manual, ele tem que estar de acordo com a arte do jogo e por aí vai. Então, uma ponte interessante também agora para o design, eu acho especialmente a iconografia do jogo. Porque no jogo digital, você consegue adicionar uma interação de mouse over, que simplesmente você passa por aquele local e já vem a informação para você do que é aquele símbolo. Você não precisa ficar decorando o que é aquele símbolo. No jogo de tabuleiro, ele já é um pouco diferente. No jogo de tabuleiro, você quer que o usuário consulte o menos possível o manual. Então você tem que fazer uma iconografia consistente entre si no jogo inteiro. Então se você usa uma seta, a cor da seta pode influenciar, o formato da seta pode influenciar. E a partir do momento que o jogador entender que aquela seta vermelha saindo para fora do seu objeto quer dizer que você vai descartar aquela coisa, bom, você economizou um tempo desgraçado do usuário para ele ficar indo no manual e vendo, tipo, eu posso fazer isso aqui. Então, isso é interessante. O designer que ele vai trabalhar no jogo de tabuleiro, às vezes ele precisa ser até um pouco mais sucinto do que o designer do digital. Porque do digital, a acessibilidade à informação é mais rápida, é
mais prática. E no jogo de tabuleiro chega a ser chato, porque você está interrompendo a imersão do nada para pegar o negócio e tudo mais. Mas, de qualquer forma, é uma prática muito interessante de trabalhar no jogo de tabuleiro para você levar ele. Sim, inclusive trabalhar com ilustração em jogos de tabuleiro, para quem é ilustrador, eu acho que é uma ótima, porque você vai trabalhar, você vai mostrar o seu trabalho e vai conseguir. É um novo mercado que você pode entrar da mesma forma que de jogos digitais. Acho que a única diferença é que você não vai trabalhar com animação, mas se você gosta de fazer ilustração, design, tá aí, você pode fazer jogo de tabuleiro. Programação é um pouco menos óbvio, porque como é que eu vou estudar um jogo de tabuleiro e isso vai melhorar a forma que eu programo? Mas a resposta está no manual do jogo. O manual do jogo ele é construído de uma forma que qualquer jogador que tenha o mínimo de entendimento de lógica vai entender exatamente como é que o jogo funciona. O manual do jogo ele tem que estar conciso e ele tem que estar abrangindo uma penca de regras, uma penca de situações diferentes e fazer o jogo funcionar o mais sucinto possível, da forma que isso código deveria ser. Então, você deve... A forma que você constrói no manual se assemelha muito à forma que você constrói no código. Você tem que estar pensando numa regra que seja boa para abranger tudo o que você precisa e ao mesmo tempo que não abranja mais do que você precisa. Então você tem que usar, você saber usar o pod e o dev, é você saber usar o if e o while, sabe? É você saber como que você vai tratar aquelas regras e o comportamento no seu jogo. Então a forma como a mecânica se desenvolve, a forma como a mecânica é apresentada e é executada te ajuda muito na hora de você pensar em lógica de programação. Isso é muito bom, até porque eu não programava quando eu comecei a trabalhar com jogos de tabuleiro. O que eu programava era só para passar nas provas, entendeu? Era só para poder passar na prova de Java, beleza, eu passei ali. Depois disso, eu comecei a trabalhar com jogos digitais. Eu trabalho com web hoje, eu trabalho com JavaScript e isso me ajudou demais. Isso para mim foi crucial para que eu pudesse ter uma estrutura lógica na minha cabeça para trabalhar com as coisas. Entendeu? Um jogo de tabuleiro é muito bom nesse quesito. Faça um jogo de tabuleiro complexo, onde você consiga trabalhar com as regras e tente escrever isso para o usuário entender. Se o usuário entender, você vai entender tranquilo. E por fim, produção. Mas peraí, agora já está indo um pouco, já está sendo mais absurdo, né? Ridículo, talvez. Como é que produzir um jogo de tabuleiro é igual a produzir um jogo digital? Uma coisa é você ter cartas, outra coisa é você ter um software. Mas a questão é, a ponte que eu faço aqui é, você tem que ter, primeiro, organização e planejamento para isso. Fazer um jogo não é simplesmente sentar com a galera e falar, vamos fazer um jogo, mano, eu tive uma ideia aqui, ó. Esse, ó, o jogo do ano. Não é só isso. Você tem que se planejar. Você tem que estudar o mercado. Quando a gente fez o jogo, a gente teve que estudar uma série de coisas. A produção do jogo, a venda dele, influencia na forma que você constrói o jogo no começo. Então, a forma como você apresenta o jogo, como você leva para os locais, como você interage com as pessoas, atrás de quem que você está indo. Sabe, isso tudo, toda essa malícia de você criar um produto, continua mesmo. É claro que são mercados que eles passam entre si, mas eles também são separados. Mas a ideia é muito parecida de um para o outro. É questão de você ir nos eventos, a forma que você apresenta para a galera. Você tem que estar sempre ali, testando com o público, entendendo o que o público quer. Você tem que, muitas vezes, recorrer a financiamentos coletivos, porque você não tem dinheiro. Você vai produzir dinheiro, vai produzir o jogo como? Não dá. Sabe? Então, você produzir um jogo de tabuleiro já te dá uma base significativamente grande para você ter uma estratégia de negócio para o jogo digital. Por mais que seja diferente o mercado, por mais que seja diferente o conteúdo, a forma como as pessoas trabalham e tudo mais. Mas se todo o resto tem uma mínima semelhança, a produção não é diferente. Você pode aproveitar tudo isso que você aprende nos outros degraus para você aplicar na produção do seu jogo digital também. Eu acho que a questão é a seguinte, o jogo de tabuleiro ele vai um pouquinho mais além da questão da produção.
Então, enquanto o jogo digital ele é um software e raramente você vai trabalhar com hardware, por exemplo, fazer volantes, ou controles, ou fligramas, ou o que seja, com o jogo de tabuleiro você sempre vai estar trabalhando. Você vai fazer primeiro o seu produto, depois você vai pensar nos componentes, você vai pensar na caixa, você vai pensar em, por exemplo, eu preciso de um dado, eu preciso de uma carta, isso é como se fosse o hardware de um jogo digital. Então, nessa questão, você tem que se atentar muito à produção do jogo, porque a sua ideia ela tem que ser transmitida de uma forma que é um pouco mais complexa e mais diferente de um jogo digital. Pois é, inclusive, na questão de produção, você pode, no jogo de tabuleiro, pirar um pouco. Por exemplo, existem jogos, o próprio Pandemic. Existe o Pandemic Legacy. Legacy é um estilo de jogo onde o jogo vai se deteriorando conforme você joga. Ele muda toda vez que você joga, literalmente. Então, é um jogo onde, por exemplo, no Pandemia você tem que salvar a população mundial de ser infectada por algumas doenças. Então, você tem que impedir uma calamidade. No Pandemic Legacy, ele começa como se fosse um Pandemic normal, mas conforme o jogo vai avançando, coisas vão acontecendo. Então, doenças vão se mutando, cidades vão ser infectadas e nunca mais podem ser acessadas da mesma forma que antes. Então, isso vai de uma partida para outra. Você cola adesivos no jogo, você rasga cartas do jogo. Então, você pode pirar, inclusive, na produção para produzir jogos Legacy, que tem cartas específicas para serem rasgadas. Olha que louco, quem vai pensar nisso? Então, isso é uma coisa interessante, que se difere, mas é muito legal você trabalhar, você sente diferença também. Agora, o próximo passo que eu acho que é para a gente ser interessante a gente trabalhar, agora é juntar os dois. Eu fiquei fazendo essa ponte do fazer um é interessante porque depois quando você fizer o outro, você vai ter uma outra, você vai ter um benefício. Agora, o que a gente vai falar agora é do transmídia. O transmídia justamente é você fazer um jogo que liga os dois, ok? Então o transmídia é você ter duas mídias diferentes que se conversam em algum momento. O Cartas a Vapor é um exemplo de um jogo transmídia, porque ele retrata personagens da literatura clássica nacional e é inspirado em um livro, ok? Então vão ser algumas situações diferentes que a gente vai retratar para vocês do porquê transmídia e o que isso é bom ter transmídia. E a primeira delas é justamente você poder juntar dois públicos. Então a gente tem a galera que curte jogos, no caso do Cartas a Vapor, e a gente tem a galera que curte literatura. Se a gente fosse, nós somos, estamos ingressando agora no mercado, nós não somos conhecidos. Se a gente for investir em um público só, um público de nicho, é perigoso demais para a gente. A gente teria que trabalhar num negócio que fosse fenomenal, perfeito, impecável, e a gente trabalharia infinitamente nisso e alcançaria algo que alcançaria todo mundo de uma vez só. Se a gente tem mais de um público, a gente alcança mais pessoas numa tacada só. Então é uma estratégia interessante de trabalhar com transmídia, porque você junta gostos em comum, e aí você atinge um público inicial mais rápido. Inclusive, amanhã, na USP, vai ter uma palestra sobre transmídia pelo Enéas Tavares, que foi o autor da lição de anatomia do livro do Dr. Luizon. Ele vai também citar o Cartas a Vapor e também as outras coisas que ele faz com a série dele. Então, a lição de anatomia, na verdade, o Brasileiro Steampunk, ele não é só um livro, ele é também um jogo, ele é também um audiolivro, ele vai ser em breve uma websérie, então ele vai ser várias coisas. Então, uma forma que ele tem de um produto vende vários outros de uma vez, entende? Então, isso é uma estratégia de mercado boa, isso é uma estratégia para a sua empresa, isso é uma estratégia para você também, sei lá, se sustentar na hora de fazer o seu universo do jogo. O Cartas a Vapor, ele tem um universo complexo, mas a gente não criou ele sozinho. A gente criou em parceria com outra pessoa que já tinha uma obra pronta. E isso auxilia a gente na hora de construir os personagens, na hora de dar motivação para eles, na hora de falar quem vai para qual lugar, quem faz o quê. Então isso auxilia bastante a gente também. Então é um outro benefício também. E o legal é que uma obra não precisa estar tão atrelada assim a outra. Então, por exemplo, o Cartas a Vapor, se você nunca leu nenhuma obra do Enéas, você consegue jogar o jogo. Porque ele conta outras histórias, apesar de ele estar no mesmo universo, ele ter os mesmos personagens, você está fazendo uma coisa única. É um produto fechado. Isso que é interessante. Então você consegue trabalhar a transmídia
mas mesmo assim você consegue ter algo que não está dependendo diretamente de outra coisa. Exatamente. E aí quando você vê os dois, você fala, ah, é por isso, pô, que da hora, cara. Então tem toda essa sensação de, tipo, eu reconheço isso ali, sabe? Você se sente mais dentro do universo. Isso é legal. Outra forma de trabalhar o transmídia é você ter jogos analógicos que trabalham com digital. Isso, esses são os jogos híbridos. O exemplo que a gente trouxe aqui é o Alquimistas, porque ele é um jogo de tabuleiro, mas ele funciona como um aplicativo. Existem vários outros jogos assim. Como ele tem uma simulação, uma aleatoriedade para alguns quesitos do jogo, ele tem um aplicativo que vai fazer isso para você, para ficar muito mais fácil, não ficar uma coisa monótona. E aí você consegue usar as cartas, utilizar a câmera do seu celular para colocar na carta e sair um resultado no aplicativo. Isso é muito interessante. Existem outros jogos que funcionam de outra forma, não só com um aplicativo assim. Como, por exemplo, você usa uma carta e ela pode aparecer um holograma de um personagem. Como se a gente estivesse no Yu-Gi-Oh!, por exemplo. Quando o Yu-Gi jogava a carta e aparecia realmente o personagem. Existem jogos que funcionam assim. Isso é muito legal, porque você consegue usar a área do digital que você já conhece e levar para uma área diferente. Então você está fazendo uma coisa inovadora. Isso aí. Só para vocês se situarem um pouco melhor no... Tem um exemplo concreto mesmo do como é que funciona o Alquimistas. No Alquimistas você é adivinha só, um alquimista. E a ideia é que você está tentando descobrir quais são as características dos itens que você está utilizando para fazer poções. Só que todo jogo começa com essas características totalmente mescladas. Você não sabe o que são as coisas, você não sabe quais são as propriedades de um sapo, muito menos de uma pena de um corvo. Mas a ideia é, se você juntar os dois, o que rola? Que poção que sai disso? Se sair uma poção positiva de tal cor, isso quer dizer que talvez esse daqui tenha tais atributos e talvez esse daqui tenha os outros tais atributos. E como é que você vai saber qual que é essa mistura, como é que essa mistura funciona, se você não tiver, sei lá, um aplicativo para falar isso para você? Porque senão você teria que olhar uma tabela. E você olhando isso numa tabela, você acabou de perder toda a mágica do jogo. De você não saber o que são os atributos, de você não saber o que é aquilo. Então, o aplicativo, ao invés de você ter aquela noção de, poxa, vou ter que usar um aplicativo, vai quebrar a imersão do jogo, pelo contrário. O aplicativo vai te ajudar a permanecer na imersão, permanecer no suspense, permanecer... É aquele negócio que a gente falou do game design lá atrás, é você saber o limite do quanto que o jogador pode ter de atuação sobre o sistema. E outra possibilidade que a gente tem é você realmente retratar um jogo com o outro, uma plataforma na outra. Então, no caso, nesse exemplo que a gente tem aí, é melhor você assistir. A gente tem o Tabletopia. O Tabletopia é uma plataforma onde você joga jogos de tabuleiro no seu computador. Então, essa é uma outra possibilidade de a gente trabalhar com isso. Tanto da parte de quem desenvolve jogo de tabuleiro, quanto da parte de quem desenvolve aplicativo, quanto da parte de quem você quer jogar e testar o jogo. Ok? Então, às vezes você não tem a possibilidade de comprar o jogo, às vezes o jogo é importado, às vezes o jogo não saiu aqui no Brasil, uma editora não trouxe para cá. Então, você pode ir lá e pegar uma versão do Tabletop e jogar lá. Você conhece as regras do jogo. Ou então, às vezes você quer comprar o jogo, mas você fica, será que é legal? Abre o jogo no Tabletop, testa ele, vê os componentes, vê como é que ele flui, e você fala, poxa, esse vídeo é bem legal no físico. Ou então você quer desenvolver um jogo de tabuleiro. Às vezes você quer saber se tal regra funciona, mas você fica cortando cartinha toda hora, é um saco. Então você vai lá, faz o arquivo no computador rápido, já exporta para lá rapidinho e já testa na hora. Então é uma possibilidade muito grande de você ver se o seu jogo funciona. E para você que está desenvolvendo jogos, é aquela mesma coisa que eu falei, você desenvolver uma plataforma dessas é você desenvolver um universo de possibilidades que seja sucinto e conciso ao mesmo tempo. Então, para todos os lados também, trabalhar com transmídia dessa forma é muito interessante. E fora isso, a gente também consegue transpor um jogo que é de tabuleiro para um jogo, por exemplo, um aplicativo de um jogo de cartas. E ele funciona super bem. E o que muda é o público. Então, por exemplo, um jogo de cartas físico, o que ele preza é o quê? A interação das pessoas, todo mundo na mesa, jogando, um conversando com o outro. Se você vai jogar um jogo digital, é porque você vai estar sozinho, por exemplo, jogando com uma pessoa do outro lado do mundo. Então é o mesmo jogo, mas a interação, a plataforma que você está usando vai fazer o jogo ficar totalmente
E é legal você trabalhar os dois lados por causa disso, você atinge públicos que buscam experiências diferentes. O outro lado também é possível, ok? Também é possível você retratar um jogo digital com um jogo analógico. E isso acontece, isso é um desafio. Os jogos analógicos, principalmente os modernos, eles tentam retratar coisas que ninguém nunca retratou, uma experiência que ninguém, que todo mundo sente, todo mundo passou, mas ninguém nunca viu isso no jogo, sabe? Tipo, qual que é a experiência de você ser um ferreiro? Qual é a experiência de você ser um alquimista? Qual é a experiência de você ser um médico? E qual é a experiência de você jogar um jogo digital? Um jogo de tabuleiro? Então, existem jogos, por exemplo, que retratam jogos clássicos de computador, jogos de dungeon, jogos de beat'em up. Então, existem esses jogos. E isso é legal também, porque te ajuda a entender os jogos digitais. Te ajuda a entender como é que eles funcionam. Porque para você transpor aquele negócio que já está programado, já está tudo feito, para um jogo de carta, onde o jogador pode simplesmente pegar a sua carta e jogar errado, sabe? Isso é interessante. Isso faz com que você tenha que ter domínio sobre aquele jogo, sobre aquela obra, sobre aquela experiência, para você conseguir retratar ele no jogo tabuleiro. O legal é que os jogos digitais e os de tabuleiro trabalham com mecânicas diferentes. Então, por exemplo, um jogo de beat'em up, você vai ter ações de movimentação e de ataque. Como é que você vai retratar isso num jogo de tabuleiro? De diversas formas. Você pode fazer uma rolagem de dado para simular a movimentação. Você pode baixar cartas para usar os seus golpes. Então você tem cartas de soco, cartas de chute. Ou então você pode fazer, sei lá, uma coisa mais estratégica, onde você consegue fazer uma alocação de trabalhador, que é uma mecânica de jogo de tabuleiro, onde você aloca um pino em tal lugar e colocando lá ele realiza tal ação. E em outro turno você aloca em outro lugar e esse outro lugar faz tal ação. Então, tem uma questão de você conseguir passar a mesma dinâmica de um jogo, por exemplo, um beat'em up, ele tem que ser rápido. Então, a alocação de trabalhadores não funcionaria porque você precisa de turnos. Agora, se você consegue fazer uma coisa mais em tempo real, vai passar mais essa sensação de que eu estou jogando um beat'em up em um jogo de tabuleiro. Então, um core o centro desse negócio é você justamente focar na sensação. Focar no que a pessoa sente nessa experiência aqui e como é que você consegue transpor essa mesma sensação em algum outro lugar. Então, é você tentar analisar coisas que são completamente diferentes, mas que causam uma sensação semelhante. Isso é muito interessante. Isso te ajuda a criar jogos melhores. E agora a gente vai falar um pouco sobre como possibilidades a gente transformar essas ideias em coisas reais, em jogos, em produtos e financiados. Porque, bem, a não ser que vocês tenham aí sobrando 50 mil, a gente não é fácil fazer um jogo, ok? Você tem que ter dinheiro para os seus softwares, você tem que ter dinheiro para pagar os profissionais, porque você também não é uma equipe sozinho. Existem alguns casos de, sim, pessoas que fizeram jogos inteiramente sozinhos, que são surpreendentes. Mas são pessoas que demoraram 5 anos da vida delas se aperfeiçoando e criando o jogo, sabe? Você tem esse tempo, você quer dedicar toda a sua vida para fazer um negócio aqui, e é isso, sabe? Vai ficar uma obra de arte, não tenho dúvidas, com esforço fica, mas existem outras formas, certo? E uma das formas que está mais comum hoje em dia é o financiamento coletivo. O financiamento coletivo basicamente é isso. Eu tenho uma ideia muito legal, eu tenho uma equipe que está prontinha para trabalhar, mas a gente não tem dinheiro, a gente precisa também. Então a gente expõe essa ideia para as pessoas. E se as pessoas acharem, poxa, isso é legal, quero ver isso acontecer, elas meio que compram antecipadamente. Elas vão te dar o dinheiro adiantado, e assim que todo mundo tiver dando dinheiro e bater a sua meta, você consegue ganhar aquele dinheiro para o seu jogo. Caso você não bata a meta, não tem problema para a pessoa que investiu também, ela recebe o dinheiro de volta. Você, obviamente, aí vai ter um feedback positivo. Ok? Se o seu jogo não estava pronto para ser financiado, agora você sabe, pelo menos você vai ter uma noção de aonde você tem que trabalhar melhor agora. As pessoas não vão simplesmente não apoiar, as pessoas vão opinar sobre o seu projeto. As pessoas vão falar, não, eu achei que a arte do jogo não está boa ainda, sabe? Ou eu achei que a ideia do jogo faltou alguma coisa aqui ou ali. Ou então se fosse de tal jeito eu até apoiaria. Então, na próxima vez que você for inteirar o seu projeto, não tem problema nenhum em não financiar o jogo logo de cara. Porque isso pode ser um feedback positivo muito grande para você.
às vezes até para você largar a ideia desse projeto. Então você não vai ter gastado todo o seu tempo no projeto, você vai ter feito uma demonstração do seu jogo. Então você vai ter que economizar bastante tempo. Você vai ter concentrado ali toda a informação que você precisa para mostrar para a galera. E depois você pode pensar, poxa, será que realmente vale a pena seguir com isso? Ou será que eu invisto em outra coisa? Eu pego esse feedback, eu pego o que tinha de bom nesse jogo e jogo em outro lugar, sabe? Então você se dá a oportunidade de errar um pouco. Você investe muito menos, porque é claro, você vai ter que investir seu tempo para você criar uma demonstração. Você vai ter que investir seu tempo em divulgar o seu jogo para geral, para todo mundo ver a sua demonstração. Você vai ter que dedicar um tempo ainda maior para ficar respondendo perguntas. Vai vir gente que vai perguntar coisa e tá, obviamente, na campanha. Vai ver, tipo, poxa, esse jogo é para 2 jogadores? E na capa do jogo é escrito para 2 jogadores, sabe? Então você vai gastar seu tempo, você vai se dedicar para isso, mas vai ser muito menos do que você gastaria para um jogo do zero, finalizar ele inteirinho, para depois a galera não comprar. Entende? É um negócio um pouco mais seguro. Para todo mundo que está envolvido, para a pessoa que está comprando, para você que está investindo, para você que está produzindo. E é bom que você já tem feedback sempre para projetos futuros e tudo mais. Então, Cartas a Vapor foi financiado por financiamento coletivo. Certo? A gente pediu 26 mil. quantos? 26 mil. 26. Não era 30, não? 29. 29? É. A gente pediu 29, bateu 37, mais ou menos. E conseguimos, sabe? Uma coisa legal foi que, conforme a gente baixa o financiamento coletivo, a gente geralmente põe metas extras. Não é uma coisa necessária, mas geralmente a gente põe, porque é uma espécie de estratégia, digamos assim. Se a gente bater 27, 29, a gente bater 29 mil, a gente lança o jogo. Todo mundo ganha o jogo, todo mundo fica feliz. Agora, por que então as pessoas continuariam comprando? Porque depois que o jogo lançou, as pessoas vão simplesmente lá comprar numa loja, porque ele já lançou, já está comprando na loja. Então por que a gente vai investir agora? É aí que entra um pouco de estratégia de a gente colocar as metas estendidas. Porque se a gente fala assim, se a gente bater 32 mil, o jogo vai vir com mais 20 cartas de tal coisa. Se a gente bater 35 mil, o jogo vai vir com mais uma outra coisa muito da hora. Se a gente bater 38 mil, o jogo vai vir com um playmatch muito louco. E às vezes, isso incentiva a galera a ficar comprando ali agora. E aí você já tem um feedback maior, tipo, poxa, realmente, se eu tivesse já contado isso no começo do jogo, talvez as pessoas iam querer mais. E agora tem, e agora eu posso oferecer. E agora o meu jogo está mais completo ainda. Então, financiamento coletivo também não é só um negócio de, tipo, coloquei na plataforma, a galera viu, a galera comprou, eu sou feliz, inclusive, no jogo. Requer todo um estudo de caso. Requer você ver como é que os outros financiamentos coletivos funcionaram. Requer você produzir uma demo que seja consistente. Requer você ter todo esse estudo antes. E isso não só para jogos analógicos. Nós temos casos também de jogos digitais. Por exemplo, um jogo digital, você fez um jogo de celular, você pode colocar na Play Store, você fez um jogo de computador, você coloca na Steam. Mas você fazer um financiamento coletivo, você consegue conversar com o público antes mesmo que o seu jogo está pronto. O Cartão da Vapor, por exemplo, quando a gente fez o jogo, ele não estava fechado quando ele entrou em financiamento. E aí as pessoas foram olhando a campanha, foram olhando o que a gente estava indo divulgar em eventos e eles davam ideias. Então, nesse tempo que a gente estava arrecadando dinheiro, a gente também estava melhorando o jogo, o que é muito bom. Então, se você está fazendo um jogo digital mesmo, e você coloca ele no financiamento coletivo, as pessoas te dão um feedback importante para você conseguir colocar o jogo para ele ser mais a cara desse público que vai, de fato, comprar o jogo. Dois casos famosos de jogos digitais, aqui no Brasil que deram certo, é o 99 Vídeos e os Trajes Mentais. Eles conseguiram bater as metas e eram metas altas. 100 mil, eu acho. Sim, era um negócio bem alto mesmo. Eles bateram. Um deles, se eu não me engano, o Trajes Fatais já tinha entrado em financiamento coletivo antes e não tinha rolado. Eles voltaram depois com um jogo melhorado, com ideias muito mais interessantes, com uma divulgação muito melhor e bateram a meta. Que era, inclusive, eu acho maior que o 99 Vídeos. Então, é interessante esse negócio, é interessante você se permitir errar. Você ter um investimento um pouco mais seguro, sabe? Você investe um pouco menos, você tem um feedback um pouco maior ainda. Mas tem uma outra coisa. E aí, a gente faz o jogo, a gente financiou o jogo. E agora? Com o dinheiro que a gente ganha, que a gente pede para financiar o jogo, dá pra gente viver disso?
A princípio, a resposta é não. A não ser que você faça realmente um jogo que bombe, que vocês vá a níveis intergalácticos, do tipo Exploding Kittens. Exploding Kittens foi um jogo que mais arrecadou dinheiro no Kickstarter até hoje, se eu não me engano. Ele arrecadou mais de $1 milhão. E é um jogo pequeno, um jogo relativamente besta, e o cara arrecadou mais de $1 milhão. Ele não pediu por nada disso, ele pediu por bem menos, ele arrecadou tipo uns 200.000% a mais, sabe? É absurdo, ele conseguiu viver disso, isso é grande, né? Parabéns pra ele. Mas a gente pede geralmente algo próximo com o preço que a gente vai gastar, sabe? Então, esse é o preço que a gente pede pra gente entrar no mercado. Porque a próxima, se você for financiar de novo o seu jogo, você já vai ter pessoas que te conhecem, você já vai ter um produto no mercado, as pessoas vão saber, putz, o pessoal que financiou o Cartas do Vapor está financiando outro jogo agora, pô, isso é legal. Vamos ver, deu certo a primeira vez, deve dar certo a segunda. Vou ter menos medo de apostar neles, entendeu? Então, muitas vezes compensa você deixar bem no limite ali do que você precisa para produzir. Ou então, se você tiver um dinheiro guardado, coloque até um pouco menos, aí você já investe o seu dinheiro depois, entende? A ideia é você ter uma estratégia de você entrar no mercado. Empreendedorismo é tipo um preço de penetração, sabe? Você tem que estar lá primeiro para depois você começar a brincar. Para depois você começar a, sei lá, às vezes no futuro você pode falar, poxa, parei de fazer financiamento coletivo, vou fazer agora pré-venda, que é um negócio que tipo, já estou falando, vou produzir, mas vou comprar antes. É quase a mesma coisa, mas se não der certo você vai ter que produzir de qualquer forma. Então, o financiamento coletivo, a princípio é isso, mas tem sim empresas que vivem de financiamento coletivo, basicamente. Que elas, todo jogo que elas vão lançar, elas lançam por financiamento. Todo jogo que elas vão lançar, elas estão lá divulgando pra galera e falam, qual é o financiamento coletivo tal dia. E elas lançam vários, um atrás do outro, elas já estão bem consolidadas, mas elas continuam fazendo isso. Certo? Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que, poxa, se as empresas grandes estão fazendo isso, quer dizer que é bom, quer dizer que funciona, quer dizer que é um negócio, é uma plataforma segura de investimento, de feedback. Por outro lado, você está competindo com elas. Por outro lado, você tem que fazer um financiamento coletivo que seja nível deles. Você tem realmente que estudar o financiamento coletivo dessa galera para ver, poxa, o que eles fizeram que é legal, que eu posso aproveitar e colocar na minha. Não é plágio, é você estudar o mercado. Tudo se transforma. E o legal é que isso funciona tanto no Brasil quanto fora. Então a gente tem, por exemplo, a Kikante e o Catarse, que são só nacionais, mas a gente tem o Kickstarter que você entra lá, tem trocentos jogos para você apoiar de qualquer lugar do mundo, e inclusive de empresas grandes, como o Kevin estava falando. O Zombicide mesmo, ele é feito por financiamento coletivo. Ele é um dos jogos mais famosos que existem e ele arrecada muito dinheiro, mas ele sempre trabalha nesse sistema justamente pela interação que ele tem com o público. Então ele vai fazendo metas e vai chamando a atenção das pessoas e dando incentivo para elas apoiando, e o jogo, quando ele termina, ele está enorme, porque ele tem vários outros componentes, mais personagens, mais modos de jogo. Então é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque ele é um pontapé, como diz o Kickstarter, é um pontapé, um passo inicial para você dar, mas depois disso você pode continuar fazendo isso para se sentir seguro e, de fato, ter o dinheiro para fazer os seus lançamentos, sem necessidade de financiamento coletivo. Bom, aí, uma coisa que é interessante quando a gente falou das metas estendidas, o Cartas do Vapor ele tem uma coisa muito engraçada, que foi, a gente fez um orçamento para saber quanto que ia sair o jogo, e a gente colocou esse orçamento à risca na campanha. E a gente colocou outras metas estendidas ali. Então a gente foi supondo, se o jogo é isso daqui, então se a gente adicionasse umas cartas, a gente custaria isso daqui. E foi indo. Havia uma meta, porém, que era realmente um playmatch. Foi um fato isso aí. A gente batesse 38 mil, a gente teria que também entregar para os jogadores um playmatch. Playmatch é aquele plano que você coloca no jogo para ele meio que indica onde é que você põe as cartas, para facilitar a organização do jogador. E é bom. Então, a ideia é que se a gente batesse 38 mil, era sucesso. O que acontece foi, a gente fez um lançamento numa época, passaram 2 meses, a gente fez um financiamento de 2 meses, numa época que o dólar estava mudando absurdos.
Então, na hora que o financiamento estava acabando, a gente viu que o orçamento normal já estava dando aquele preço. E a gente falou, meu Deus, não pode bater 38 mil. E se bater 38 mil, a gente vai ter que dar um playmatch, a gente vai, entendeu? Vai ter que tirar dinheiro do além para fazer isso. E não bater. Então, é incrível, porque foi uma coisa boa não ter batido uma meta estendida, sabe? Mas a gente ficou meio que ligado. Então, é um negócio delicado, sabe? Se você realmente falar, vou fazer por isso daqui, você vai ter que fazer por isso daí, foi uma hora. Então, você tem que realmente estudar o seu produto. Então, financiamento coletivo é mais seguro, mas ele requer também esforço, como qualquer outro método. Muito estudo, muito orçamento, seja digital, seja analógico, você tem que saber exatamente o preço de cada coisa, senão depois no final, provavelmente você vai sair com menos dinheiro do que quando você entrou. É como você está no mercado, né? Bom, e como a gente disse, a estratégia que a gente está utilizando é justamente essa. A gente lançou um jogo de financiamento coletivo, agora a gente vai lançar outro, que é o Café Express. O Café Express ele vai sair em financiamento neste 15 de outubro. Então tá logo aí, já fica a dica aí, caso vocês queiram apoiar. E ele é um jogo consideravelmente diferente do Cartas a Vapor. O Cartas a Vapor ele tinha aquela estratégia transmídia dele, de você juntar pessoas que curtem literatura clássica, que curtem livros, que curtem transmídia, que curtem jogos. Mas ele é um jogo, afinal de contas. Então, depois que ele passou no financiamento coletivo, a gente sentiu que ele ficou devagar, sabe? A gente sentiu que a galera não comprava mais tanto, porque ele ficava em lojas de jogos. E por que uma pessoa que lê um livro vai numa loja de jogo? A não ser que ela goste de jogo, sabe? Aí, o público específico, a gente acerta na veia, sabe? Quando a gente vai em eventos, a gente leva uma galera que não está acostumada a jogar, o Cartas a Vapor flui, que é uma beleza. A galera joga e fala, meu Deus, quanto é que tá esse jogo, eu quero comprar e tal. E agora, pessoas que já estão acostumadas, que são Eurogamers, que gostam de jogar aqueles jogos pesados, que falam, nossa, eu jogo tudo todo final de semana na loteria e tal, eles sempre jogar Cartas a Vapor, é só um mais um jogo, entende? Então, a gente tinha que fazer um jogo agora que atingisse mais o público gamer, de fato. E a gente fez, então, o Café Express. O Café Express é um jogo menor, não tão menor assim, tá? A caixa vai ser um pouco maior, a gente só fez uma demonstrativa aqui. Mas a mecânica dele já não é mais tão clássica como usar de fato o parágrafo francês. A mecânica dele já envolve tabuleiro, já envolve você prever o que o jogador vai fazer, senão você pode ser prejudicado. Então, ele também não apela tanto para o negócio de ser transmídia. Apesar de que tem o negócio do café. Então, pessoas que tomam café, veem, putz, meu pai ia adorar isso aqui, porque ele bebe café todo dia, sabe? Mas talvez ele não vá adorar de fato, porque ele não joga, não sei. Mas ativa esse negócio na cabeça de qualquer forma. Então, foi uma coisa que dele. Tem um elemento que dá para puxar de fora, para o mundo dos jogos, para as pessoas ficarem alertas, ficarem tunadas nisso. Mas, ao mesmo tempo, ele foca mais em estratégias mais complexas, ele foca mais em uma interação mais rebuscada, assim, digamos. E para que você entenda do que se trata o jogo ele se passa num faroeste alternativo, onde o café é o dinheiro. Literalmente, eles torram um grão de café e usam como moeda de troca nos mercados, nos comércios e tudo mais. Por causa disso, somente uma cidade pode botar café. E essa cidade foi destruída por uma praga. Agora, os últimos 3 grãos férteis de café são um trem, onde o jogador vai interpretar a autoridade, protegendo esses vagões, para que o trem chegue no lugar mais afastado possível para eles plantarem o café e salvar o caminho do estado. Mas, como em todo bom faroeste, havia de fato um fora da lei indo a cavalo para roubar os grãos de café. Então, é um duelo, basicamente. Ele é um jogo mais focado para 2 pessoas, onde uma pessoa que está protegendo os cafés e outra pessoa que está roubando os cafés. Bom, mas a mecânica faz com que os jogadores tenham que ficar pensando na frente, no que o outro vai jogar. Porque as suas cartas sempre têm uma ação sua e uma do adversário. Quando você usa a sua carta, ela vai para o adversário. Então você sempre tem que pensar na frente. Por isso, o Café Express é um pouco mais complexo e ele atinge um pouco melhor o gamer, que realmente passa mais tempo jogando. E isso é um resultado que a gente viu de fato no feedback das pessoas. Conforme a gente foi levando em eventos, porque em eventos é crucial para você tentar lançar algo em financiamento coletivo, é você apresentar para a galera que nunca jogou, é você testar com o maior número possível de pessoas,
é você tentar expor ao máximo. Então, ir em evento é muito, muito importante. E nos eventos, o Café Express ele foi muito melhor recebido pelo público gamer. A gente foi em eventos de jogos e as pessoas que curtem jogos receberam ele muito melhor. A gente teve uma quantidade de coisas muito menor para trabalhar neles, depois que a gente já tinha a ideia inicial ali, entendeu? A gente só teve que ampliar a quantidade de elementos do jogo, porque o core dele, o central dele já estava bem. A gente conseguiu atingir melhor esse público, então isso foi muito legal. Toda essa experiência que a gente teve com o Cartas ao Vapor, a gente conseguiu aplicar no Café Express. E se tudo der certo, que a gente vai ver no financiamento coletivo no dia 15, não se esqueçam, aí a gente vai ter, de fato, mais um jogo e a gente vai conseguir trabalhar melhor no mercado. Nossa ideia no futuro é justamente poder trabalhar com jogos transmídia híbridos, ou trabalhar com jogos digitais. Então a gente quer trabalhar com várias coisas, com a nossa própria descrição que o Alan deu sobre a gente quer trabalhar com tudo isso, com RPG, com jogos digitais e tudo mais. E para isso a gente tem que conhecer tudo isso e ter essa experiência que a gente consegue adquirir dessa forma. E aí que acaba com esse slide. Eu acho que é isso aí. Talvez tenha uma dica ou outra que tenha escapado. Por exemplo, uma dica que eu acho muito interessante dar e que eu sempre esqueço de colocar em slides, depois eu digo, que é aproveite da cultura que já tem aí, sabe? Por exemplo, o Cartas ao Vapor ele é baseado em literatura clássica nacional. Literatura clássica nacional seriam coisas que foram feitas há mais de 30 anos, os autores já morreram e tudo mais. E você pode usar isso, sabe? Já é um universo pronto que você simplesmente pode pegar e usar. Domínio público é uma coisa muito legal para você trabalhar em cima, porque tem uma galera que curte e já está pronto. Então você pode trabalhar, por exemplo, com a Edgar Allan Poe, já está aí. Pequeno Príncipe saiu em domínio público já faz pouquíssimo tempo. Então são coisas legais que você pode simplesmente pegar e trabalhar. Você não precisa pagar direitos autorais para ninguém, já tem uma coisa pronta, já tem fãs ali que conseguem, sabe? Então isso é legal. E uma coisa. Então eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Assim, um dos problemas que eu tenho toda vez que eu vou jogar é o acúmulo de peças. Se você perde uma pecinha, é importante para não jogar mais, né? O jogo. Tem um jeito de resolver isso? Alguns jogos propõem, vêm com algumas peças a mais. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. Outra coisa é que existem versões de print and play que você pode disponibilizar para as pessoas, que é para elas poderem imprimir em casa e substituir. Por exemplo, se for uma carta, ela pode colocar qualquer outra carta e colocar o print and play por cima daquela ali e simulou a carta que ela perdeu. Mas geralmente as empresas, elas permitem que você entre em contato com elas para fazer a reposição. Sim, elas recolhem as peças. Se você entrar em contato com qualquer editora de jogo, você consegue repor as peças. As gráficas, geralmente, quando elas fazem jogos, elas fazem com 10% a mais das cópias que você pediu. Justamente para deixar pronto já para caso precise repor. Então a editora vai ter sim, sabe? E no caso, se você for a pessoa produzindo, você vai ter essas cópias para poder entregar caso fala. Mais alguma coisa? Então, gente, eu acho que é isso. Muito obrigado.